Oi, gente. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalho. Um dia que comemora o momento no século XIX em que trabalhadores se organizaram e protestaram por melhores condições de trabalho, por uma jornada de trabalho menor. Na época, estavam reivindicando 8 horas de trabalho sem redução do salário. Ora, chegou a hora de nós reeditarmos isso, né? Eu defendo isso junto com muitas organizações, né? Posso citar, por exemplo, o Movimento da Vida Além do Trabalho, VAT, o Rick Azevedo está convocando, a Érica Hilton. Eu vou citar, inclusive, a convocação aqui também da Nova Democracia, né? Eles também estão, organizações populares e revolucionárias convocam para o dia 1º de maio em São Paulo, né? Todo apoio ao break dos apps, todo apoio à resistência nacional palestina pelo fim da escala 6x1 e justiça por Nagni Mbaye. Mas eu gostaria de também acrescentar a luta pela democracia. Ao meu ver, as manifestações do dia 1º de maio deveriam incluir a defesa pela diminuição da jornada de trabalho, que é o fim da escala 6x1 no Brasil, né? Defender sem anistia para golpistas. Golpistas têm que ser responsabilizados pelos seus crimes e isso significa defender a democracia brasileira. E se você concorda comigo, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Como eu mostrei aqui, essa ideia dessa manifestação não é minha. Tem já organizações em vários lugares do país, sindicatos, já falando sobre ter uma manifestação no 1º de maio. Mas, ao meu ver, seria fundamental que aqui nas redes sociais, no YouTube, os produtores de conteúdo de esquerda, progressistas, defendessem isso para disseminar. Seria importante também que outras organizações sociais, inclusive os partidos políticos ligados à causa trabalhista, ou seja, todos os partidos que abraçam o fim da escala 6x1, todos os partidos que abraçam que não deve ter anistia para golpista e que temos que defender a democracia brasileira, todos esses partidos poderiam convocar a sua militância, convocar a população para manifestações no 1º de maio. E no 1º de maio eu defendo que a manifestação não deveria ser assim, vamos fazer apenas em São Paulo, ou vamos fazer apenas no Rio. Não. Eu acho que seria mais interessante que as manifestações fossem espalhadas por todo o Brasil, porque essas causas são causas de todos os brasileiros. E elas estão interconectadas. Defender a democracia brasileira, defender que golpistas sejam responsabilizados, não é incompatível com defender a diminuição da jornada de trabalho. Porque aqueles golpistas que queriam se manter no poder, aqueles golpistas que tramaram contra a democracia brasileira são os mesmos golpistas que se colocam contra a classe trabalhadora. São os mesmos golpistas que querem destruir os direitos dos trabalhadores e que vinham atacando os direitos dos trabalhadores. É muito importante entender que o movimento, seja ele de direita, seja ele de extrema direita, ele faz uma luta, uma guerra contra a classe trabalhadora. E não é de hoje. Há mais ou menos 40 anos atrás, na onda do neoliberalismo e do Reaganomics, né, se estabeleceu uma guerra contra a classe trabalhadora mais forte ainda, vindo da classe dominante. E o resultado dessa guerra produziu uma gigantesca concentração de riqueza e destruição dos direitos trabalhistas. Não apenas nos Estados Unidos, não apenas na Europa, mas em vários lugares do mundo. Muitos sindicatos foram desorganizados, foram desmantelados. E essa guerra, essa luta de classes, ela é permanente. Mas muitas vezes ela acaba sendo travada apenas pela classe dominante. A classe dominante não para, né? A classe dominante não para. E a classe trabalhadora precisa se organizar. As pessoas que são os mais pobres, são as chamadas classes médias que entendem a importância de defender a classe trabalhadora, que não é todo mundo, porque tem parte da classe média que se identifica com a classe dominante.
tem parte da classe trabalhadora que é iludida pela extrema-direita. Isso aconteceu no Brasil em 2018, isso aconteceu recentemente 2 vezes nos Estados Unidos, isso aconteceu no Reino Unido, com o Brexit, que foram enganados pela classe dominante, né? Então, é muito importante das pessoas compreenderem isso. E por isso, eu entendo que essas manifestações seria muito importante que elas fossem abraçadas, que vocês compartilhassem esses vídeos, que pedissem para as pessoas compartilhar, para a gente defender, não é, a associação dos temas. Sim, temos que diminuir a jornada de trabalho, porque uma jornada de trabalho de 44 horas semanais é uma jornada de trabalho que não dá para a pessoa ter uma vida além do trabalho. A pessoa vive para trabalhar, é hiperexplorada, né? É uma hiperexploração. Vai além até da exploração. É uma hiperexploração. Então defender isso é fundamental. Mas defender também que governos que querem a volta do trabalho infantil precisam ser derrotados, né? É uma coisa muito importante. Se você acha que eu estou exagerando, não é não. Em estados nos Estados Unidos que eles deportaram um monte de imigrantes, vários imigrantes foram deportados, governadores republicanos do partido do Donald Trump começam a falar em retorno do trabalho infantil. Aqui no Brasil, Bolsonaro falou em determinados momentos a favor do trabalho infantil. É muito importante entender que a lógica daqueles que servem ao grande capital e que servem à hiperexploração, ela é clara e ela expressa um interesse de classe. Ele responde às classes que financiam a campanha dessa gente. Elon Musk e os bilionários financiaram a campanha do Trump. E aqui no Brasil, o agronegócio, uma grande parte do agronegócio, não todo o agronegócio, mas parte dos ricos e dos super ricos financiaram a campanha do Bolsonaro e vão financiar a campanha de pessoas de extrema direita nas próximas eleições. E aqueles que ameaçaram a democracia têm que ser responsabilizados. Então é fundamental que nessas manifestações a gente levante a bandeira sem anistia. Porque a gente sabe que a extrema direita está se organizando no Congresso para tentar anistiar os golpistas. Que anistiar é outro nome para fazer com que criminosos que cometeram crimes contra a democracia não sejam punidos pelos seus crimes. É passar pano para golpistas. É isso que essa extrema-direita quer. E a pergunta que eu deixo para vocês é: nós vamos deixar passivamente isso acontecer ou nós vamos lutar nas redes sociais e nas ruas? Eu defendo a luta. Eu defendo que a gente vá à luta, que a gente ocupe as redes sociais, compartilhando vídeos como esse, e que ocupe as ruas também, com manifestações, com participação de movimentos sociais, com participação de organizações dos trabalhadores, com participação de sindicatos, com participação de partidos políticos do campo da esquerda e todos aqueles que quiserem se agregar à luta dos trabalhadores e à luta pela democracia serão bem-vindos. Aqueles que são inimigos da classe trabalhadora, aqueles que defendem anistia para golpistas, esses não. E aqui nós podemos cortar uma linha, delinear uma linha e definir de que lado as pessoas estão. O meu lado vocês sabem. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br para fortalecer o que a gente faz aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.